A questão de número 2 também era bem tranquila e pedia para a gente resolver as integrais que estavam lá usando a técnica da integração por partes. A primeira integral que aparecia era essa que está mostrada aqui. X ao quadrado, seno de x, integralzinha indefinida para a gente resolver. A ideia para a gente fazer isso é chamar, no caso, o x ao quadrado de u e o seno de x dx de dv. Por que chamar o x² de u? Porque a derivada vai estar envolvida com o x, né? Então a gente tem que ir derrubando o expoente desse x² para poder chegar numa integralzinha só com o seno lá dentro. Como a gente tem x², seno de x, a gente não consegue integrar isso direto por nenhuma das técnicas e não é uma integral imediata também. Então por isso que a gente chama o x² de u para ir derrubando o expoente desse x aí. Então se a gente chamar o x² de u, o nosso du vai ser 2x dx. E se a gente chamar o seno de x dx de dv, o nosso v, que é a integral de dv, integral de seno, quem é que derivando que dá o seno? De cosseno é menos seno, então menos cosseno de x vai ser o nosso v. E aí a gente substitui pela expressão u vezes v menos integral de v du. O nosso u, no caso, é x², o nosso v é menos cosseno. E aí eu coloco menos integral de v. Um menos lá do menos cosseno vai cancelar esse sinal de menos aqui fora, vai virar mais. Menos integral de v du. E o meu du é 2x dx. Então olha aqui, ainda tem um x multiplicando o cosseno e a gente vai ter que fazer mais uma vez a integração por partes aqui. Então eu repito o que estava escrito lá, x² menos x² cosseno de x mais 2. Abro aqui um colchetes para não perder nenhum termo. E vou chamar aqui o x de u novamente. Portanto, o meu du vai ser agora igual a dx. Isso é uma boa. E vou chamar de dv o cosseno de x dx. Então, se o dv é o cosseno de x, o v é a integral do dv, integral do cosseno. Quem é que derivando dá o cosseno? É o seno. Derivado de seno é o cosseno. Então, maravilha. Vamos fazer, então, de novo a substituição, né? U vezes v menos a integral de v du. E isso a gente vai colocar aqui na frente do colchetes. Então, u vezes v. O u é x, o v, seno x. Menos a integral de v, que é o seno, du, que é igual a dx nesse caso. E agora é uma beleza porque não tem nenhum x nem nada multiplicando esse seno e a gente sabe qual que é a integral de seno. Pelo menos deveria saber, né, nessa altura do campeonato. Então vamos simplificando aqui. Esse termo eu não mexi, aqui também não. X seno de x. E a integral de seno, quem é que derivando dá o seno? Derivada de cosseno é menos seno. Então, né, é menos cosseno. O menos do menos cosseno vai juntar com esse aqui, vai ficar mais cosseno dx. E eu não posso esquecer de somar a constante de integração no final. Se você parasse aqui nessa questão, você já iria ter levado aí o ponto inteiro dela, tá? O que a gente poderia fazer aqui? Dar uma mexida, né? Colocar algumas coisas em evidências e coisa do gênero. Mas a resposta da questão poderia ter sido encerrada aqui para a letra A. A letra B falava para a gente determinar a integral de e elevado a x cosseno de x dx. E a gente viu que integrais desse tipo, onde a gente tinha exponenciais multiplicando funções trigonométricas, cosseno e seno, ia ser um tipo de integral bastante específico que era chamado de integral com repetição. Então a ideia é aplicar por partes para a gente poder tentar sair dessa história aí, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui o cosseno de x de u. Por que você não chamou exponencial? É porque a derivada da exponencial é ela mesma, né?
Então, quando eu calcular meu du, a ideia é que mude um pouco a cara da função que a gente chamou de u. Essa derivada de cosseno é menos seno e eu vou chamar de dv o e elevado a x dx, portanto, o meu v é o e elevado a x. E aí aplico a primeira vez por partes lá. U vezes v, cosseno de x vezes v, que é e elevado a x, menos a integral de v du. O du é menos seno de x dx. Então, o menos vai vir para cá, vai virar mais, e seno de x dx. Olha, aqui nessa integral não dá para fazer muita coisa, porque ainda aparece e elevado a x, seno x, e a gente não sabe integrar isso, né? Então, a gente tem que aplicar partes de novo. Chamando aqui novamente o seno de x de u, portanto, o du vai ser derivada de seno é cosseno de x. E de dv eu continuo chamando a exponencial de x dx, e o v, a integral da exponencial, é ela mesma. E aplico partes nesse termo de novo. Então, era integral de e elevado a x cosseno de x dx. A gente já viu que é cosseno de x e elevado a x. E agora vai aplicar partes de novo naquela outra integralzinha que apareceu. Então, fica u vezes v, seno de x vezes e a x, menos a integral de v, que é essa daí, o e elevado a x, du. E o meu du é cosseno de x dx. Eu não preciso colocar esses parênteses, porque não tem nada aí multiplicando. E olha só, vocês podem ver que voltou na que a gente queria calcular. E aí, tá tudo perdido? Não, porque aparece um sinal de menos aqui. Então eu passo esse termo lá para o outro lado. E aí fica a integral de e elevado a x cosseno de x dx, mais integral de e elevado a x cosseno de x dx. E nesse lado aqui o que sobrou, vou botar o e elevado a x em evidência, o seno de x mais cosseno de x. Não posso esquecer da constante de integração. Ora, se eu somar essas integrais aí, vai dar 2 vezes o valor da integral. Então, 2 e elevado a x cosseno de x dx. E do outro lado tinha a exponencial de seno de x mais cosseno de x. E aí eu passo esse 2 dividindo lá do outro lado e tiro o valor da integral que eu queria saber. E a x cosseno de x dx fica e a x sobre 2, seno de x mais cosseno de x, mais constante de integração. Ah, mas por que eu não divido a constante de integração por 2? Porque constante dividido por 2 é outra constante. Então eu posso deixar assim. E essa aqui era a resposta do item B da 2. O item C falava para a gente calcular a integral do logaritmo de x vezes a raiz de x. Aqui para nós também não tem muita saída. Deixa eu mudar de cor. A ideia aqui é chamar de u alguém cuja derivada vai mudar de cara, né? Então, a ideia aqui é chamar o logaritmo de x de u. E aí, quando eu calcular meu du, é 1 sobre x dx. E de dv, eu chamo a raiz, que é o x elevado a meio. Espera aí. Deixa eu consertar aqui, que não sobrou espaço. Esse eu chamo de dv. E o meu v é a integral de x elevado a meio dx, que eu somo 1 no expoente, fica x a 3 meios, e divido pelo que deu, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, eu aplico a integral por partes aqui. U vezes v, ln de x vezes v, que é 2 terços de x a 3 meios, menos a integral de v, bota esse 2 terços aqui para fora, x a 3 meios, du, que é 1 sobre x dx. Essa integralzinha aqui
É bem simples de fazer, porque vai ficar x a 3 meios vezes x a menos 1 dx. E a gente pode fazer aí, né? 3 meios menos 1 fica 3 meios menos 1, que é popularmente conhecido como meio. Certo? Então é só integrar o x elevado a meio aí, né? Então vou escrever aqui os termos para a gente não perder. Já tinha 2/3 do ln de x, x a 3 meios. E aí tinha um menos 2/3. E a integralzinha que vai aparecer lá dentro é x elevado a meio dx. E essa integral aqui todo mundo sabe fazer, porque é uma integralzinha do tipo polinomial. E é só somar um expoente, né? Meio mais 1 é 3 meios. E divido pelo que deu, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. 2/3, mais constante de integração. Então, a resposta final, você podia ter parado aqui já, não precisava ter simplificado nada, mas se quisesse dar uma simplificada, você poderia colocar o 2/3 de x a 3 meios em evidência, e aí sobraria o ln de x menos 2/3, mais constante. Então, qualquer uma das expressões aí, a anterior ou essa, estariam corretas.